Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Lisca doido foi apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco. Vamos falar bastante aí da apresentação do novo treinador do nosso clube, que já vai a campo amanhã para enfrentar o Guarani, né? Vai estar à beira do gramado aí no jogo do Vasco às 9h30 da noite. Vamos falar muito dessa partida também pela Série B. Como que está hoje a vida do Vasco aí na segundona, e tá complicado. O Lisca vai ter muito trabalho aí, vamos falar bastante disso também. Vamos falar aí da relação do Vasco com o Diego Souza, se existe uma possibilidade de um retorno do jogador à Colina agora, e também a busca por reforço que não para. Mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando nessa péssima fase do Vasco. Vocês continuam aqui fiéis ao nosso canal. Muito obrigado também. Se inscreve lá no meu novo canal do Vasco, lá tô de volta com o Expresso Vasco. Vou deixar o link na descrição aqui, dá uma moral lá para ajudar o nosso canal a crescer também. Bom, pessoal, o Vasco apresentou oficialmente o treinador Lisca, né? Nosso novo técnico foi apresentado, falou aí a respeito de diversos temas, né? Falou sobre a relação dele com o Vasco, o que esperar do Vasco, dele mesmo, do Lisca à frente do nosso clube, né? A gente espera que ele consiga fazer esse time jogar, que o Vasco volte para a elite do futebol brasileiro, precisa vencer seus jogos. E ele já chegou daquele jeito, né? Aquele jeitão Lisca que a gente tá acostumado, né? Realmente o cara é doido, mas com certeza é um baita profissional. A gente espera que ele consiga fazer realmente esse time engrenar de vez nessa Série B, porque até o momento o Vasco está passando sufoco, né? Hoje o Vasco, infelizmente, está na 9ª colocação com apenas 19 pontos, está aí a 4 pontos do G4. Hoje o quarto colocado é o Goiás com 23 pontos e o Vasco precisa encurtar essa distância. Amanhã o Lisca já vai comandar a equipe à beira do gramado aí no jogo contra o Guarani às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. O Lisca hoje já vai conhecer o elenco do Vasco, né? Vai conversar com os jogadores. Ele disse que não vai ter tempo de implementar suas ideias nesse primeiro momento, né? Até porque ele tá chegando hoje, né? Não tem como os jogadores já mudarem a postura em apenas um dia, né? Talvez pode ser que aconteça alguma surpresa, mas não vai acontecer tanto assim, tantas mudanças drásticas nesse primeiro momento, principalmente nesse primeiro jogo contra o Guarani. O próprio Lisca falou sobre esse assunto e com certeza deve ser praticamente o mesmo time que vem jogando aí nos últimos jogos, né? E o Vasco, como joga em São Januário, tem a obrigação, continua com a obrigação de vencer sempre quando joga no nosso estádio, e com a estreia do Lisca seja aí um fator a mais para esses jogadores estarem motivados, para que o Vasco volte a ficar mais perto ali do G4. Eu disse, o Vasco está hoje a 4 pontos do G4, quando você olha assim parece que não é distância tão gigante, mas o desempenho do Vasco ele é pífio, ele é ridículo, e por isso a gente ainda teme que o Vasco não consiga chegar no G4. E o Lisca é sem dúvida nenhuma a última esperança do torcedor vascaíno, e a gente confia no trabalho dele, que ele seja realmente esse salvador da pátria e que ajude o Vasco aí a voltar para a elite de futebol, né? No jogo contra o Guarani a gente vai ter a volta aí do Léo Matos, que cumpriu suspensão no último jogo contra o CSA, e provavelmente o Zeca deverá retornar à lateral esquerda e o Léo Matos jogando aí na direita. Será uma das novidades aí do time do Vasco, né? E com certeza deverá ser o mesmo time que jogou contra o CSA. Não sei se o Lisca vai fazer alguma alteração. Eu tiraria o MT do time porque ele está muito mal, jogou muito mal no jogo contra o CSA, colocaria o Morato ou o Léo Jabá. O Vasco precisa de ter mais ofensividade, somente o Gabriel Peck ali e o Germancano, então o time fica muito pouco ofensivo, o Cano quase nunca pega na bola. Então o Lisca falou sobre esse assunto também, a sua coletiva, falou do posicionamento do Cano, que ele é exemplar, né? Ele é excelente o posicionamento do Cano, que ele tá ali somente para pegar a bola que sobrar e fazer o gol, né? O cara é fatal, mas o Vasco precisa criar mais chances de gol para o argentino, para aí sim a gente ter uma segurança maior nos jogos, e para isso precisa ter mais força ofensiva, que no meu modo de ver o Vasco hoje está muito fraco ofensivamente e precisa sim melhorar essas peças aí, e com certeza eu entraria com o Léo Jabá ou com o Morato aí no lugar do MT na próxima partida de amanhã contra o Guarani. Deixa aí nos comentários o que você espera do Lisca à frente do Vasco, se você acha que ele realmente vai conseguir fazer esse time jogar e levar o Vasco de volta à primeira divisão. Bom, pessoal, hoje na coletiva também aí da apresentação do Lisca, o Alexandre Pássaro falou a respeito aí de jogadores de reforços, né? Ele foi perguntado aí sobre o Diego Souza, né? Diego Souza, que vem sendo bastante especulado no Vasco, desmentiu todas as informações e disse que somente existe especulações no nome do Diego Souza vindo pro Vasco. Não existe nenhum tipo de proposta, que o jogador é titular do Grêmio, aquilo mesmo que eu sempre falo aqui no canal, né? Eu já não acreditava numa possível vinda do Diego Souza, e após essa declaração do Alexandre Pássaro, mais que eu saiba, que a maioria dos vascaínos saiba que o Alexandre Pássaro
passa, trabalha em silêncio, a diretoria do Vasco trabalha em silêncio e do nada apresenta aí reforço, traz aí, oficializa contratações, mas eu não tenho uma esperança que o Diego Souza será atacante do Vasco nessa temporada, a menos que ele venha em 2022, como o Lisca falou, né? O Lisca tomou frente ali e falou, né? Quem sabe, né, Diego Souza, com o retorno do Vasco em 2022, você volte aqui pra colina, né? Quem sabe, né? Mas eu acho que agora, em 2021, está totalmente inviável, impossível do Diego Souza ser jogador do Vasco, a menos que aconteça um milagre e o Vasco esteja trabalhando calado e não queira vazar nenhum tipo de informação sobre, quem sabe, um possível negócio com o Diego Souza. Mas eu acho bem complicado que feche com esse jogador. Ontem surgiu informações e de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, que o Vasco estaria interessado na contratação de um meio-campista e também mais um zagueiro, né? Vamos aguardar, ver se o Vasco vai oficializar, quem sabe, contratações. Agora, com a chegada do Lisca, ele vai analisar o plantel do Vasco, vai ver quais são as peças carentes no elenco. São aquelas que a gente sabe, né? Na minha opinião, precisa urgente de um zagueiro, a posição mais carente hoje no elenco do Vasco. Precisa também de mais um meia de criação, já que o Marquinhos Gabriel está muito irregular nas partidas, apesar de ter feito um gol no último jogo contra o CSA, mas ele é muito irregular nos jogos. Você vê ele aceso no início dos jogos, ali na metade do primeiro tempo, pro final do jogo, cara, você não vê mais falar do Marquinhos Gabriel na partida, e ele é muito irregular. Eu acho que seria interessante o Vasco contratar mais um meio-campista. O Sarrafiori tá lá, mas é pouco utilizado, não sei se o jogador adaptou bem ao Vasco, se como que está a relação dele com o grupo do Vasco, porque o jogador parece que está mais ou menos naquele bolo de jogadores que vieram pro Vasco, mas que não estão dando certo, né, como é o Rômulo, também o Michel e o próprio Sarrafiori, jogadores que em tese chegaram para ser titulares da equipe, mas que estão no banco de reservas. O Rômulo, inclusive, estava com Covid, o Michel estava machucado, mas quando os jogadores estavam plenos, aí, com condições físicas plenas, não correspondia à altura, e por isso eu acho que eles são jogadores que não deram certo com a nossa camisa. E claro, o Hernando, né, que vem jogando aí de titular, o zagueiro, que realmente foi uma das piores contratações dessa temporada do Vasco, mas é o que temos, e por isso ele continua no time titular do Vasco. O Miranda foi testado, não foi muito bem, também o Ulisses foi testado e não foi muito bem. Esses jogadores aí da base do Vasco não deram tão certo assim quando foram testados aí no time titular, e por isso que o Vasco tem que, na minha opinião, buscar mais um zagueiro. Essas contratações aí que poderiam vir pro Vasco, eu iria incluir aí mais uma contratação de um ponta, porque eu acho que só os pontos que a gente tem hoje, o Léo Jabá e o Gabriel Peck, não são suficientes para ajudar a equipe. O Morato também, ele tem muitos altos e baixos, né? Você vê ele jogando bem um jogo, outro jogo ele some totalmente, é substituído no intervalo e você nem vê que ele atuou na partida. Eu acho que seria interessante o Vasco ir ao mercado trazer pelo menos mais um atacante, um meio-campista e um zagueiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas posições carentes hoje no Vasco. Se fala aí no nome do Hernandes, né? Especulado, bastante especulado no Vasco, só que eu acho que esse nome está um pouco distante de fechar com o nosso clube. Bom, pessoal, essas são as notícias de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vai se caindo a todos.